economia do Brasil está crescendo e o país decidiu investir na formação de profissionais de ponta. Só nos próximos 4 anos serão mais de 100 mil brasileiros partindo para as melhores universidades do mundo, para trazer para cá o conhecimento que se concentra entre as elites intelectuais dos países desenvolvidos. Hoje você vai conhecer o programa Ciências Sem Fronteiras, lançado pelo governo brasileiro para aumentar a competitividade do país. Agora, no Brasileiros no Mundo. Estudar no exterior, além de propiciar uma experiência pessoal enriquecedora, pode ser a chave para abrir as portas do futuro profissional. Pensando assim, em 2007, o pesquisador Cláudio Frati foi complementar seu doutorado nos Estados Unidos. Foi uma experiência de muitas recompensas, mas também de muitas dificuldades, mas também muito rica, uma vez que me propiciou trazer para dentro dessa universidade, para o país, uma referência de um país de primeiro mundo, né? Assim como Cláudio, mais brasileiros agora estão tendo a oportunidade de buscar qualificação profissional em outros países. Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, em 2011, os investimentos da instituição em bolsas no exterior e projetos de cooperação internacional totalizaram mais de 290 milhões, um aumento de aproximadamente 73% em relação a 2010. As bolsas concedidas praticamente dobraram, chegando a 8.688. Esse esforço que está sendo feito do país em qualificar a sua mão de obra, seu capital humano, é fundamental, inclusive na atração de novos investimentos, porque nós teremos pessoas aptas a enfrentarem os grandes desafios que nós temos pela frente. O aumento no número de bolsas para o exterior se deve, em parte, ao lançamento do programa Ciências Sem Fronteiras, no ano passado. Até 2015, cerca de 100 mil bolsas de graduação e pós-graduação em ciências exatas e tecnológicas devem ser distribuídas para estudantes e pesquisadores. 75 mil bolsas serão concedidas pelo governo federal e outras 26 mil pela iniciativa privada, um investimento de mais de 3 bilhões de reais. Esse programa ele é muito ambicioso, é um programa realmente inovador e único no mundo. Esse programa, então, ele vai ter certamente um impacto tremendo em todo o sistema, como ele já está causando uma reação muito importante. O programa resulta de uma parceria entre os Ministérios da Educação e Ciência, Tecnologia e Inovação. Até março, mais de 3 mil bolsas foram concedidas e a meta para este ano é de 20 mil. Por enquanto, já existe acordo com 12 países que devem receber estudantes brasileiros. Valdez Azevedo se inscreveu para uma graduação sanduíche, uma modalidade de formação mista, em que parte é feita no Brasil e parte é feita no exterior. Ele aguarda a aprovação de alguma universidade dos Estados Unidos. É um programa que qualifica as pessoas para melhorar o país. Ele acredita que quem vai para fora, ele vai voltar e vai melhorar o país. Os selecionados assinam uma carta de compromisso de retorno ao Brasil após a conclusão dos estudos. Valdez receberá uma bolsa mensal que inclui o pagamento das taxas de moradia e alimentação, além de $300. No Brasil, já teve que fazer alguns gastos. É um custo grande você ter esses documentos. Só a prova do TOEFL, o custo delas são de $200. E para você fazer uma tradução certificada do seu histórico escolar, são R$120, porque é uma tradução certificada. Se você, para os Estados Unidos, para os outros países, se você for precisar de uma tradução em outro idioma, que tem que ser uma tradução juramentada, são pelo menos R$180. Outra barreira para quem passa pela seleção é o idioma. A procura é muito grande, mas talvez o maior problema que nós temos no momento é um problema que eu diria que é estrutural e que reflete a nossa formação, que é a baixa porcentagem de estudantes que têm conhecimento de uma segunda língua. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aposta na capacitação de funcionários em outros países, desde a sua fundação em 1973. Atualmente, a Embrapa possui um programa de cooperação internacional, o LABEX, pelo qual encaminha pesquisadores experientes para trabalhar em projetos nos maiores laboratórios do mundo. A pessoa vai lá, se capacita numa determinada área que ela julga que é importante, que a empresa julgou que é importante
para o desenvolvimento do país, e também o desejo da pessoa trabalhar na Embrapa, a imagem que nós temos hoje, né, as portas que essa empresa abre para os seus empregados que querem progredir, eu acho que fazem com que a maioria, quase que absoluta, dos empregados fiquem na Embrapa. Luciano passou pelas duas experiências. Fez pós-doutorado no exterior pela Embrapa e logo depois foi selecionado para um trabalho nos Estados Unidos por meio do Labex. Ele comenta a importância do programa Ciência Sem Fronteiras. Vai ser fundamental para o país que nós desejamos ter no futuro, né? Quer dizer, deixarmos de ser em desenvolvimento ou emergentes para chegar numa condição de país desenvolvido. E sem educação nós não vamos conseguir isso. E hoje conosco Glaucius Oliva, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Presidente, o Ciência Sem Fronteiras ele resulta de uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Educação. Quais são os desafios do Brasil hoje que a formação de profissionais pelo Ciência Sem Fronteiras pode ajudar a superar? Nós sabemos que o melhor investimento que se pode fazer é o investimento em pessoas. Estamos no século do conhecimento, então toda a economia ela depende da nossa capacidade de agregar conhecimento e agregar inovação nos nossos sistemas produtivos. E isso se faz com as pessoas. A ideia do programa Ciência Sem Fronteiras é colocar então 100 mil brasileiros, entre estudantes, pesquisadores, em um ambiente educacional e profissional no exterior, onde empreendedorismo, competitividade e inovação já são o padrão. E esta vai ser a principal meta do programa, é que estes jovens, ao retornarem ao país, possam contribuir, seja no ambiente acadêmico, mas principalmente no ambiente produtivo, na inovação, na pesquisa e no desenvolvimento, de forma a tornar a nossa indústria mais competitiva. Por que o programa tem um foco específico em ciências exatas e tecnológicas e não inclui a bolsa de mestrado? Há alguma razão especial? O Brasil vive um momento econômico muito bom, onde a nossa economia tem se beneficiado do contexto internacional pela exportação de seus alimentos, pela exportação de minérios, a grande demanda por recursos naturais, mas o país precisa acompanhar o desenvolvimento também na sua indústria de manufatura, na sua indústria de transformação. E essa indústria só pode ser competitiva se ela puder incorporar conhecimento, se ela puder incorporar inovação. É por esse motivo que o programa tem o foco especial em ciências exatas e as demais áreas tecnológicas, engenharias, que justamente são as áreas que são portadoras de futuro, são aquelas que são capazes de trazer para dentro da nossa indústria essa capacidade de inovar e de torná-la mais competitiva. Quanto à bolsa de mestrado, o mestrado é um programa muito curto, é um programa de 2 anos. No qual, obrigatoriamente, durante 1 ano, o aluno tem que fazer disciplinas na sua instituição de origem no Brasil. E depois ainda vai ter que redigir a sua dissertação de mestrado. Então, o tempo disponível para sair para o exterior é muito curto e o aproveitamento não seria o ideal. Além disso, na Europa, tem havido uma mudança na sistemática de organização do ensino superior, através do que foi denominado o processo de Bolonha, onde agora os cursos são organizados no formato 3-2-3, como se chama. São 3 anos de um bacharelado inicial, 2 anos do que eles chamam de mestrado, embora esses 2 anos correspondem muitas vezes aos nossos 2 anos ainda finais da graduação, com uma monografia de conclusão de curso. E depois eles vão direto para um doutorado de 3 anos. Então, o mestrado hoje na Europa se parece muito com os 2 últimos anos de graduação aqui no Brasil. Portanto, não fazia sentido a gente também apoiar a ida para um mestrado que não é exatamente complementar ao nosso mestrado. No ano passado, enquanto o Brasil tinha 8 mil jovens estudantes nos Estados Unidos, a China e a Índia tinham 15, 12 vezes mais universitários nos Estados Unidos. O investimento do Ciência Sem Fronteiras é uma tentativa de se alcançar esses outros países? Absolutamente, né? Esta é exatamente um dos objetivos e motivações principais. Hoje, como eu dizia, nós vivemos a era do conhecimento. O conhecimento é o principal ativo que uma nação pode ter. E é fundamental que a gente tenha, então, capacidade de circular os nossos cérebros, de ter brasileiros no exterior permanentemente, ter brasileiros voltando ao Brasil, trazendo
exatamente o que está acontecendo na fronteira do conhecimento, né? Alguns países asiáticos já descobriram isso. É evidente que os números de China e Índia são, de alguma forma, proporcionais às suas populações, que são bastante grandes. Mas os números brasileiros ainda são muito acanhados e nós queremos justamente alcançar uma escala que nos permita fazer diferença nos próximos anos no nosso cenário da produção intelectual e principalmente da inovação no Brasil. Esses estudantes, eles vão para as melhores universidades do mundo, né? E lá com as melhores condições de vida. Muitas vezes eles vão receber ofertas de emprego diferenciadas no exterior e muitos deles tendem a ficar. O que se faz para fazer com que esses brasileiros que estão lá retornem depois de ter essa experiência no exterior? Essa é uma das razões pelas quais os programas que são priorizados dentro do Ciências Sem Fronteiras são os programas chamados sanduíche. Quer dizer, por exemplo, eu pego um aluno de engenharia, terminou o 2º ano, vai e fica 1 ano no MIT, em Harvard, numa universidade no exterior. Para completar o título de engenheiro, ele ainda precisa retornar à sua universidade de origem aqui no Brasil para poder completar o seu curso de graduação. Então, ele é compelido a voltar. A mesma coisa o aluno de doutorado sanduíche. Mas mesmo nos alunos de doutorado pleno e de pós-doutorado, que aí poderiam ter o interesse em permanecer no exterior, nós temos já uma experiência muito grande. Quer dizer, vivemos um momento econômico no Brasil tal em que as oportunidades de emprego estão aqui e não lá. E outro aspecto que é muito importante nesse sentido é a nossa parceria com as empresas. Esse programa Ciências Sem Fronteiras conseguiu atrair grandes empresas e também empresas menores brasileiras que estão participando ativamente no financiamento das bolsas. Então, só como exemplos, a Petrobras ela vai financiar 5.000 das 100.000 bolsas brasileiras. A Federação de Bancos Brasileiros vai financiar 6.500 bolsas. A Associação Brasileira das Indústrias de Base, 6.000 bolsas. A Confederação Nacional da Indústria, mais 6.000 bolsas. A Eletrobras, 2.500 bolsas. Vale, 1.000 bolsas. Outras empresas internacionais, como Boeing, General Electric, Saab, Portugal Telecom, Telecom Itália, já se associaram ao programa. E estas empresas internacionais e as nacionais estão carentes de recursos humanos qualificados. Então, eles estão investindo nessas pessoas justamente para oferecer oportunidades de emprego para esses indivíduos quando retornarem ao Brasil. Então, temos aí um conjunto de condições. E temos uma última condição importante, que todos os estudantes brasileiros, quando saem, assinam com o CNPq e com a CAPES um contrato no qual eles se comprometem a retornar ao país por um período de tempo igual ao período no qual eles receberam a bolsa no exterior, sob a penalidade de ter que reembolsar às agências o valor pago nas suas bolsas. É a hora do intervalo. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Brasileiros no Mundo, um programa da TV Brasil Internacional. Hoje estamos conversando com o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Glaucius Oliva. E vamos à participação dos emigrantes brasileiros. Eu me chamo Matheus Vinícius, sou estudante de Engenharia Mecatrônica na UNB, fui selecionado pelo programa Ciências Sem Fronteiras para fazer a graduação sanduíche e agora estou na Universidade Católica da América e vou estagiar na NASA durante esse ano até dezembro e no final desse período vou voltar para Brasília. No meu caso, a principal importância disso vai ser a oportunidade de estagiar na NASA, no laboratórios, com oportunidade de diversas experiências de trabalho, porque o projeto em que eu vou trabalhar é bem grande e eu posso escolher áreas diversificadas e ter experiências diferentes. Então, Matheus, nós temos no Brasil um grande desafio nos anos subsequentes, um desafio na área espacial. Hoje, a área de comunicações é extremamente estratégica para qualquer nação. O Brasil agora está começando, inclusive, uma iniciativa inovadora, na qual uma empresa pública brasileira, a Telebrás, se associou com uma outra empresa privada, que é a Embraer, para constituir uma joint venture
cuja missão vai ser justamente fazer a integração e a construção de um novo satélite brasileiro de comunicações que vai permitir dar acesso de banda larga a todos os cidadãos brasileiros, mesmo nos confins da Amazônia e outras regiões de difícil acesso para a fibra ótica. Por isso, Matheus, nós precisamos de engenheiros como você que possam se engajar nessa iniciativa de transformação do Brasil para o futuro. Olá, meu nome é André Togal, sou estudante de Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília, UNB. Atualmente estou estudando na Universidade de Califórnia, San Diego, aqui nos Estados Unidos. Estou aqui devido ao programa Ciências Sem Fronteiras, cheguei aqui no início de janeiro e vou embora no final de dezembro. Eu queria saber como está o mercado de trabalho para engenheiros recém-formados hoje. Quais são as perspectivas para o médio e longo prazo? E também o que está sendo feito para incentivar a criação de novas empresas e indústrias inovadoras que desenvolvam novas tecnologias e patentes para o Brasil. André, olha, tenha certeza de que quando você retornar, você certamente vai ter ótimas oportunidades de emprego. Hoje a indústria nacional está carente de engenheiros, nós estamos formando um número inferior àquele que necessitaríamos enquanto país para o seu pleno desenvolvimento. O Brasil tem, em algumas áreas, precisado importar engenheiros. Nós temos hoje engenheiros civis espanhóis, portugueses, temos engenheiros mecânicos elétricos franceses, americanos vindo para o Brasil, porque a indústria tem necessitado desses profissionais. Portanto, eu tenho certeza que você vai ter excelentes oportunidades de emprego, especialmente por essa experiência internacional globalizada, em que você está tendo uma visão mais ampla da realidade do desenvolvimento de todo o nosso planeta. Agora, deixa eu te dar uma recomendação. Você deve procurar fazer algum estágio, né? O programa Ciências Sem Fronteiras tem colocado como praticamente uma exigência que os alunos que estejam no exterior possam fazer um período de pelo menos 3 meses de estágio. Esse estágio, preferencialmente, deveria ser feito em alguma empresa, especialmente as empresas de base tecnológica, aquelas que dependem de pesquisa e desenvolvimento como sua estratégia competitiva, para que você tenha um pouco dessa visão, um pouco dessa experiência de como é possível você fazer pesquisa, de você ser inovador, de você ser criativo, não apenas no ambiente acadêmico, numa universidade, mas principalmente num ambiente produtivo de uma empresa de ponta. E você talvez possa trazer essa experiência que hoje é o nosso grande desafio brasileiro. E quem já está no exterior pode participar dos editais de seleção? Olha, as bolsas sanduíche, graduação sanduíche e doutorado sanduíche são exclusivas para alunos matriculados em instituições no Brasil. Alunos que já completaram a sua graduação e que gostariam de fazer o doutorado pleno no exterior, que sejam brasileiros, podem estar neste momento no exterior. Mas, numa análise comparativa e competitiva, nós estamos priorizando aqueles estudantes que estão no Brasil e especialmente aqueles que estão se comprometendo a retornar ao país para fazer a transformação que nós precisamos para o futuro. Obrigada, Glaucius, pela sua participação no nosso programa Brasileiros no Mundo de hoje. E agora, a dica da semana. Brasileiros formados no exterior precisam submeter seu diploma e histórico escolar ao exame de uma universidade pública federal para que eles tenham validade no Brasil. Portanto, verifique se o curso que você escolheu fazer em outro país é equivalente ao oferecido em alguma dessas instituições brasileiras. Só com o diploma revalidado, o estudante poderá exercer sua formação profissional. A revalidação só não é necessária para as modalidades de graduação e doutorado sanduíche. Nesses casos, a diplomação é feita automaticamente pela universidade de origem no Brasil. E estamos terminando mais um Brasileiros no Mundo. Se você quiser participar do programa, grave o seu vídeo ou escreva sua mensagem e mande para a gente pelo e-mail brasileiros@ebc.com.br. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet. Acesse o nosso site www.tvbrasil.ebc.com.br/internacional. Voltamos na próxima semana. Até lá!